Você já parou para pensar que, em meio a toda a confusão dos últimos dias, haverá um grupo pequeno, quase invisível aos olhos do mundo, mas imenso aos olhos de Deus? A Bíblia o chama de remanescente fiel. Não se trata dos mais poderosos, nem dos mais ricos, nem mesmo dos mais reconhecidos na religião. Trata-se daqueles que, quando a tormenta do Apocalipse se intensificar, permanecerão firmes na profecia, obedecendo à voz do Senhor, mesmo que tudo ao redor deles esteja desmoronando. Imagine por um instante estar diante de um cenário em que multidões inteiras seguem o sistema do mundo, em que governos erguem estruturas que parecem indestrutíveis, em que o medo paralisa corações e o engano se espalha como fogo em campo seco. E no meio de tudo isso, um grupo que não se deixa arrastar, que ouve a voz de Jesus no silêncio da alma e decide permanecer fiel, ainda que isso lhe custe tudo. Esse grupo já foi profetizado. Esse grupo será provado. E esse grupo será preservado pela mão de Deus. Talvez você se pergunte, o que realmente significa fazer parte do remanescente fiel? Como reconhecer os sinais de que já estamos vivendo esses tempos em que a profecia se acelera diante de nossos olhos? O que vou compartilhar com você nos próximos minutos pode te sacudir, porque não são simples teorias. São advertências bíblicas, são sinais do Apocalipse, são revelações que se cumprem passo a passo enquanto o mundo segue distraído. E a pergunta inevitável é: você estará preparado? Porque o remanescente não se forma de um dia para o outro, não se improvisa quando os céus se escurecem. O remanescente se prepara agora, no secreto, na fé, na obediência diária. E o que vamos descobrir juntos aqui pode marcar a diferença entre ser parte da multidão confusa ou parte dos poucos que permanecem na verdade quando a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, se manifestar diante do mundo inteiro. Desde os tempos antigos, as Escrituras deixaram claro que, em meio à decadência espiritual e à confusão mundial, Deus sempre preservaria um povo separado para Ele. O profeta Isaías falou de um remanescente que sobreviveria ao juízo, não pela sua força, mas porque havia decidido permanecer fiel à aliança. O Apocalipse confirma essa verdade ao descrever aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é metáfora, não é poesia. É uma profecia concreta que atravessa toda a Bíblia e hoje ressoa com mais urgência do que nunca. O impactante é que esse remanescente não será formado por multidões, mas por poucos. O próprio Jesus disse em Mateus 7 que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Isso significa que, em meio a milhões que professam fé, haverá apenas um grupo reduzido que não se renderá às pressões do sistema global. E aqui surge a primeira grande virada emocional. Não se trata de eles, trata-se de você, de mim, de cada pessoa que ouve esta profecia hoje. Estamos vivendo com a convicção de fazer parte desse remanescente fiel, ou simplesmente nos acostumamos a ser parte da multidão? A profecia não é um relato distante, é uma advertência pessoal. Quando o Apocalipse fala de dragões, bestas e sinais nos céus, não está descrevendo histórias simbólicas para entreter, está revelando a batalha real pela sua fé e pelo seu destino eterno. E o mais surpreendente é que esse cenário não está em um futuro distante. Os indícios já se sentem na geopolítica, na cultura, na economia e até nas estruturas religiosas do nosso tempo. Cada crise, cada caos global, cada movimento que sacode as nações é um lembrete de que o relógio profético avança sem parar. E se Deus prometeu um remanescente fiel, isso também significa que haverá uma separação inevitável, um filtro entre os que permanecem e os que se deixam levar. Essa é a parte que incomoda e ao mesmo tempo desperta. Você estará entre os poucos que seguem a Cristo, apesar da pressão do sistema, ou entre a maioria que cede quando a prova se torna insuportável. Me diga com sinceridade,
Você já se perguntou se, no momento da prova, sua fé realmente resistiria? Não falo de frequentar igreja ou conhecer histórias bíblicas, mas de permanecer firme quando tudo o que você ama e tudo o que você tem estiver em jogo. O Apocalipse não descreve um cenário confortável, descreve tempos em que a lealdade a Cristo significará nadar contra a corrente do mundo inteiro. E no meio dessa pressão, apenas um remanescente fiel permanecerá de pé. Essa é uma pergunta que cada um deve responder no íntimo. Você está preparado para ser parte desse grupo? Mesmo que isso implique solidão, rejeição ou sacrifício? Se a sua resposta é sim, se você sente em seu interior o desejo de ser contado entre os que não dobram os joelhos diante do sistema deste mundo, quero convidar você a escrever agora mesmo nos comentários: quero ser parte do remanescente fiel. Não escreva como frase automática, mas como uma declaração pública de fé. Esse simples ato pode ser a centelha que acenda a fé de outra pessoa que ouve esta mensagem e ainda duvida de sua própria força. Lembre-se, as palavras têm poder. O que você confessa com sua boca e o que declara com sua vida abre portas espirituais. E ao deixar esse comentário, você não está apenas interagindo com este vídeo, está levantando um testemunho diante de Deus e das pessoas. A primeira revelação sobre o remanescente fiel aparece com força nas palavras do profeta Isaías. Ele falava de um povo reduzido, que mesmo quando toda a nação se desviasse, permaneceria firme sob a mão de Deus. É impressionante ver como essa profecia não se limita ao passado, mas atravessa os séculos até chegar ao Apocalipse, onde João descreve um grupo especial, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é coincidência. A Bíblia está tecendo o mesmo fio profético que conecta os justos de todas as gerações com os que enfrentarão a grande tribulação. O mais surpreendente é que esse remanescente não é escolhido pela aparência, pelo poder ou pela posição social. São pessoas comuns que, no secreto, decidiram permanecer fiéis. Talvez não tenham grandes púlpitos nem títulos reconhecidos, mas possuem algo que o céu valoriza infinitamente mais: obediência e fidelidade em meio ao caos. A Escritura mostra que, quando o mundo inteiro se render à pressão do sistema global, haverá aqueles que se recusarão a dobrar os joelhos. E aí se cumprirá o que Jesus mesmo advertiu em Mateus 24. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pense nisso por um momento. E se fazer parte do remanescente não fosse sobre um dia futuro, mas sobre como você decide viver hoje? Cada pequena decisão, cada vez que você escolhe obedecer à palavra acima da comodidade, cada vez que renuncia ao que o afasta de Deus, você está construindo o caráter desse remanescente que resistirá nos últimos dias. A profecia começa a se cumprir no secreto, muito antes de os grandes eventos visíveis se manifestarem no mundo. O que mais impressiona na profecia sobre o remanescente fiel é que ela não acontece em um cenário tranquilo, mas em meio a um abalo global. O próprio Jesus advertiu que chegariam dias em que o amor de muitos se esfriaria e que a pressão seria tão intensa que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Não falamos de um perigo distante, mas de um sistema mundial que já está diante de nossos olhos, disfarçado de progresso, segurança e promessas vazias de paz. O Apocalipse descreve que virá um tempo em que todas as nações estarão sob a influência de uma mesma estrutura. E quem não se submeter ficará de fora do comércio, da economia e até da vida social. E aqui está a advertência que não podemos ignorar. O que parece estável hoje pode ruir em questão de horas. Cidades inteiras, sistemas financeiros, governos que pareciam inabaláveis, tudo pode cair de repente, como os profetas já anunciaram. A profecia insiste em algo: apenas os que estiverem firmes em Cristo resistirão quando a Babilônia moderna cair. Olhe ao seu redor. Não parece que já vemos sinais disso? Crises repentinas que paralisam mercados,
conflitos que mudam fronteiras em dias, tecnologias que controlam o que você compra, o que diz e até o que pensa. Tudo isso não é coincidência. São peças de um tabuleiro profético que está se ajustando rapidamente. E enquanto muitos dormem, o inimigo avança em silêncio, preparando a grande armadilha dos últimos tempos. Por isso, a Bíblia repete várias vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um chamado urgente, não para assustar, mas para despertar. Porque a linha que separa a multidão enganada do remanescente fiel está sendo desenhada agora mesmo. Se você chegou até aqui, é porque sabe em seu coração que essas profecias não são apenas relatos antigos, mas uma mensagem viva que fala diretamente ao nosso tempo. E se esta palavra está despertando algo em você, quero pedir um pequeno gesto que pode fazer uma grande diferença. Deixe seu gostei neste vídeo agora mesmo. Não veja como um simples clique, veja como uma forma de dizer ao YouTube que esta mensagem sobre o remanescente fiel precisa alcançar mais pessoas que buscam respostas em meio a tanta confusão. E se você sente que alguém próximo, um amigo, um familiar, alguém que você ama, precisa ouvir esta advertência, compartilhe com ele. Esse simples ato pode ser a semente que desperte sua fé e o aproxime da verdade profética que estamos explorando juntos. Lembre-se, cada vez que você compartilha, você se torna um canal para que a palavra de Deus se multiplique além das suas mãos. O ponto mais impactante desta profecia sobre o remanescente fiel é que, enquanto o mundo inteiro buscar refúgio no visível, eles serão guardados no invisível. O Apocalipse fala de um lugar preparado por Deus no deserto, onde seu povo será alimentado e sustentado durante os dias mais sombrios da história. E isso não é apenas símbolo, é promessa direta. Quando tudo parecer ruir, quando as nações vacilarem e as cidades caírem, o próprio Senhor terá um espaço secreto de proteção para aqueles que decidirem permanecer firmes na fé. Reflita sobre a profundidade desta revelação. O remanescente não precisa se esconder em bunkers, nem depender de seus próprios recursos, porque sua segurança não vem do que acumula, mas do que Deus provê. Assim como no deserto o maná descia todas as manhãs e a água brotava da rocha, também nos últimos dias a provisão sobrenatural será a marca dos que confiam em Cristo. Essa será a diferença entre o povo fiel e a multidão apavorada. Uns viverão sob o medo de perder tudo, outros experimentarão o milagre de receber diretamente do céu o que precisam para subsistir. E aqui surge uma verdade ainda mais impressionante. O remanescente fiel não será invisível ao inimigo, mas estará cercado pela cobertura divina que nenhuma estratégia humana poderá romper. O Salmo 91 ganha vida nesse contexto, lembrando que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é poesia para tempos tranquilos. É declaração profética para os dias de maior tribulação. E agora que vimos como a profecia aponta para esse remanescente fiel que será guardado pela mão de Deus, a pergunta inevitável é: de que lado você estará quando tudo isso começar a se cumprir diante dos seus olhos? Não ignore esta advertência, porque os tempos já mostram sinais claros de que o relógio profético está avançando rapidamente. Se você sente em seu coração o chamado para permanecer firme, convido você a dar um passo público de fé. Inscreva-se agora mesmo neste canal e ative as notificações. Cada nova mensagem, cada revelação bíblica compartilhada aqui pode ser a ferramenta que Deus use para te fortalecer quando o mundo inteiro tentar te arrastar. E não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque talvez essa pessoa ainda não tenha entendido a urgência do tempo em que vivemos. Seu simples gesto pode despertar uma alma adormecida e levá-la a descobrir a verdade que transforma e prepara para o que vem. Deixe nos comentários a frase: quero permanecer fiel até o fim.
E juntos vamos levantar uma comunidade que não se deixa enganar, que ouve a voz do Espírito e que se prepara para os dias que já estão às portas. Permaneça atento, porque no próximo vídeo vamos aprofundar em outra profecia que revela em detalhes o que acontecerá nos últimos dias. E o que vou te mostrar pode sacudir tudo o que você acreditava até agora.